Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 1. E o tema da mensagem desta noite é a fé que é dos eleitos de Deus. Só os eleitos de Deus possuem a fé de Deus. A fé como dom do Espírito Santo. Só os eleitos de Deus. Mais ninguém nessa terra. É um privilégio, né? Ser eleito. Tito capítulo 1, versículo 1. E diz assim a palavra: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Vamos orar para que o Espírito Santo fale conosco nessa noite. Oremos ao Senhor Deus do universo agora, em nome de Jesus, em nome do Senhor. Aleluia. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, nosso Redentor que vive, aqui está a tua igreja, os teus santos, os teus pequeninos, o povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, o povo que tem o privilégio de ter os seus nomes arrolados nos céus, escritos no livro da vida, desde antes da fundação do mundo. O povo que ouve a tua voz e segue, que ouve a tua voz e obedece, que ouve a tua voz e se submete a ela. Esse é o teu povo, essa é a tua igreja. E nós queremos nessa noite, meu Pai, receber o maná dos céus, o alimento do Espírito, o alimento da alma, que é a tua palavra, quando pregada sem misturas, sem nenhum resquício de homens, nem de paganismo, nem de misticismo, nem de diabolismo, mas a palavra pura como saiu dos teus lábios. Dai-nos, Senhor, este alimento agora, porque nós já estamos sentados à mesa para nos alimentar. Usa-me como teu pastor, como teu servo. Dá-me a sabedoria, a capacidade, a unção, o poder para proclamar a tua palavra, para anunciar as tuas boas novas à tua igreja. Eu te peço assim, porque a minha suficiência vem de ti, meu Deus. Não é uma capacidade da minha carne, não, é uma capacidade dada pelo Deus bendito. E que tudo seja para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor, em nome de Jesus. E que todos que recebem esta palavra e crê, diga amém, amém e amém. Diga graças a Deus. Olha, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, povo abençoado por Deus. Todo ser humano, quando nasce nesse mundo, ele já nasce com uma fé natural, uma fé da carne. O que é a fé natural? O que é essa fé da carne? Por exemplo, isso já aconteceu conosco antes de Deus ter nos chamado das trevas para a sua maravilhosa luz. Tem gente nesse mundo que tem fé no jogo do bicho, tem gente que tem fé num trabalho de macumba, outros têm fé nas imagens da igreja católica, nos ídolos, outros têm fé numa corrente feita pelas seitas pentecostais. Tem gente que tem uma fé na Virgem Maria, nos santos católicos, outros têm fé em Buda, em Maomé. Tem gente que tem fé para qualquer coisa nessa terra. Você entra por aquela porta lá, você senta no banco da igreja, você não procura testar se vai te aguentar, se não vai te aguentar. Você olha e diz, esse banco é bom, é bem construído, né? Madeira boa, grossa. Você chega e solta o peso do corpo com a fé de que o banco da igreja vai aguentar você. Você trabalha o mês inteiro com a fé de que no final de 30 dias você vai receber um salário por aquele serviço que você prestou a alguém.
Só que essa fé da carne, essa fé natural, não tem absolutamente nada a ver com essa fé que Paulo menciona aqui. A fé que é dos eleitos de Deus. Porque nós vemos nos dias de hoje, irmãos amados, muita euforia no mundo religioso, evangélico, católico, ou de qualquer religião. Todo mundo afirma que tem fé em Deus, todo mundo diz que tem fé em Jesus. Os falsos líderes, os falsos pastores incentivam as pessoas a acreditarem que elas têm fé em Deus, porque ela faz uma corrente. Incentivam as pessoas a crerem que elas verdadeiramente têm fé em Deus, porque elas pegam o dinheirinho, ganham com tanto suor, com tanto esforço, e dá numa fogueira santa, não sei das quantas, ou porque faz jejum, que tem fé em Deus, porque a pessoa fica horas e horas de joelho no chão. Então tem gente que pensa que tem a fé em Deus, porque acende uma vela para as almas, às sextas-feiras. Tem gente que acredita que tem fé em Deus, porque faz uma promessa, porque faz uma romaria, porque participa de uma novena. Só que essa fé não tem absolutamente nada a ver com essa fé aqui, ó. A fé que é dos eleitos de Deus. Essa fé que o mundo lá fora diz ter, não tem absolutamente nada a ver com a fé que a Bíblia nos apresenta. É diferente. Por isso, que quando ele escreve, o apóstolo Paulo, a sua segunda epístola à igreja de Tessalônica, ele afirma uma verdade que pouca gente conhece, mas que você vai ver agora, você já deve conhecer aqui. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1 e 2. Olha o que o apóstolo diz à igreja de Tessalônica. Ele diz assim: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Esta é a verdade. A fé não é de todos. Por exemplo, Judas, ele cria, né? Ele seguia o Senhor Jesus Cristo, igualzinho os outros discípulos. Mas quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que Judas não possuía a fé de Deus. Os interesses de Judas eram meramente interesses profanos, interesses materialistas. Você vai lá no Velho Testamento e você vê o profeta Balaão. Parecia um profeta de Deus, parecia um profeta de verdade, parecia um homem que tinha uma fé no Deus de Abraão, mas não passava de um avarento. Era tudo uma mentira, o profeta Abraão. Então, eu pergunto, se a fé não é de todos, é de quem? Diga, a fé é só dos eleitos de Deus. A fé é só daqueles que o Senhor predestinou em amor. No dia que Deus te chama, te dá vida outra vez, Ele te imputa o dom da fé. Você é um privilegiado porque você recebe de Deus o dom da fé. Diga graças a Deus. Mas o que é esta fé? Como é que a gente entende essa fé? Vamos lá em Hebreus capítulo 11. Paulo definiu a fé. É uma fé que leva a pessoa a perseverar até o último dia de vida na obediência a Deus, né? Numa confiança extremada em Deus e na sua palavra. Então, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Olha o que é fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vê. Quer dizer que, se a pessoa não tem certeza, se a pessoa não tem convicção, firmado na palavra de Deus, firmada no poder de Deus, ela não tem a fé de Deus. Pode ter Bíblia, pode ter batizado nas águas, pode fazer jejum, pode assistir cultos, pode cantar hinos de louvor. Não. A fé de Deus é isso aqui, ó. É a certeza de coisas que se esperam, é a convicção que eu tenho aqui dentro de coisas que eu ainda não vejo, mas que eu tenho certeza que vão acontecer em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Senão não é a fé de Deus. Outra coisa importante,
é que esta fé, que é só dos eleitos de Deus, ela sempre nos leva à obediência àquilo que Deus determina. Sempre. Fé e obediência caminham juntos. Não pode uma coisa estar separada da outra. Nem a obediência pode caminhar só, nem a fé só. Fé e obediência estão sempre juntos. Diga graças a Deus. Olha aqui no versículo 4, o que é que diz? Esse capítulo 11 de Hebreus é conhecido como a galeria dos grandes heróis da fé. De pessoas que viveram a fé como a fé tem que ser vivida. Pessoas que deram provas de que tinham a fé dos eleitos de Deus. Então ele começa e diz assim no versículo 4. Pela fé em quê? A palavra. Pela fé em quem? Em Deus. As promessas, no poder. Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Então o que a fé fez? Fez Abel oferecer a Deus uma oferta muito mais valiosa, muito mais excelente do que a do irmão dele Caim, que não tinha essa mesma fé. O cara que não tem a mesma fé é diferente. Quem tem a fé de Deus, tudo que ele faz para Deus, ele faz com excelência. Ele procura fazer da melhor maneira possível. Amém? Versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. O que a fé dos eleitos fez na vida desse homem aqui? Fez com que ele agradasse a Deus. Uma vida agradável aos olhos de Deus. Versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. O que Noé fez? Construiu uma arca gigantesca, do tamanho desses grandes navios modernos, esses transatlânticos modernos. Você já imaginou isso na época de Noé? Noé fazer um navio desse porte? O que leva um homem a fazer isso? A fé dos eleitos de Deus. Deus disse, faz uma arca, eu vou derramar águas em dilúvio. Ele não sabia nem o que era chuva. Deus disse, vai chover. Ele disse, Deus está falando, não sei o que é. Mas ele mandou construir esse negócio aqui chamado arca. Ele deu as medidas. Ele disse qual é o tipo de madeira que eu tenho que usar. E eu vou fazer tudo conforme Deus fez. Levou 120 anos construindo a arca. Isto só a fé dos eleitos é capaz de fazer. Amém? Versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Aí no versículo 17, Paulo diz, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Olha que coisa espetacular. Abraão obedeceu, peregrinou em obediência a Deus, ofereceu Isaque. Só faz isso quem tem a fé dos eleitos. Quem não tem a fé dos eleitos não obedece, não adianta. Ele finge obedecer, ele obedece algumas coisas para acalmar a sua consciência, mas não adianta nada, porque não existe obediência relativa, só existe obediência absoluta, diga graças a Deus. Versículo 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Quando Moisés nasceu, Faraó havia dado uma ordem que toda criança nascida das mulheres hebreias tinham que ser mortas. Os soldados de Faraó pegavam e matavam, ou na espada, ou afogada, ou jogava contra uma parede, mas tinha que matar. Fosse homem, Moisés nasce, e os pais de Moisés viram que aquela criança era uma criança especial.
que tinha alguma coisa de especial naquele menino, e disseram, vamos ocultá-lo. E durante 3 meses guardaram a criança. Se fossem pegos, morria a criança e morria eles. Isso é um ato de quê? De fé. Versículo 28. Pela fé, está falando ainda de Moisés, ele celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Quando eles estavam para sair do Egito, um dia Deus disse, quando vai mandar a última praga, o anjo da morte, Deus disse, eu vou matar todos os primogênitos dos egípcios, mas eu quero que você faça o seguinte, Moisés, reúne o meu povo, manda matar um cordeiro, pega o sangue desse animal e manda aspergir nos umbrais da porta. Onde houver a marca do sangue, o exterminador não entrará. Não haverá morte. E eles creram nisso. Fizeram exatamente como Deus determinou. Viu? É isso que ele está falando aqui. A fé dos eleitos de Deus. Uma fé de obediência. Versículo 32 em diante. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões, gente que foi apedrejada, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pela cova, pelos antros da terra. Agora o texto mostra outras pessoas que de várias formas e maneiras obedeceram a Deus, foram fiéis a Deus, mesmo passando por sofrimento, mesmo sofrendo perseguições, mesmo pagando um preço muito caro, algumas até perdendo a própria vida. Você sabe o que é você perder a tua vida por amor a Jesus? Por causa da tua fé? Você sabe o que é você ser pego, levado para uma arena romana e dizer, olha, ou você nega a tua fé nesse Deus, ou nós vamos deixar você aqui e vamos soltar os leões. Você vai morrer devorado pelas feras. E a pessoa dizer, pode soltar, mas eu não nego a fé em Deus, não nego a fé no Senhor Jesus Cristo, e morrer cantando um hino, servindo de alimento para leão? Será que nós teríamos essa fé hoje? Será que nós estaríamos dispostos a enfrentar esse tipo de problema, esse tipo de dor, esse tipo de sofrimento, por amor ao Senhor Jesus Cristo? Será? Então, a fé dos eleitos não é a pessoa simplesmente abrir a boca e dizer, eu creio. Não. É ela permanecer fiel àquilo que ela diz crer. A fé dos eleitos é uma fé acompanhada de atitudes, de fidelidade, de obediência. Por isso que Tiago disse, a fé sem atitude, sem obediência, sem fidelidade é o quê? Morta. É uma fé natural. Está aqui bem perto. Quer dizer, vira 2 páginas na frente que você chega lá. Capítulo 2 de Tiago. Tiago capítulo 2, versículo 14. Ele diz assim, faz uma pergunta para a igreja. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, quer dizer, se alguém disser que crê em Deus, mas não tiver obras, não tiver atitudes? Aí ele pergunta, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Claro, é evidente que não. Olha o exemplo que Tiago dá. Se um irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupa, necessitados do alimento cotidiano, e qualquer um de vocês lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Qual é o proveito dessas palavras? Para que é que vai servir você dizer, olha meu irmão,
que Deus te abençoe, como a maioria diz, né? Não, eu vou orar por você. A pessoa está passando necessidade, está sem comida, está passando frio, está sem roupa. Não resolve. O que resolve, o que é? Você tomar uma atitude e dar ou comida ou roupa para a pessoa. É isso que ele está dizendo aqui. Aí ele diz: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. É uma fé da carne, é uma fé que não tem valor nenhum. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Até os demônios creem que Deus é único, que Deus é soberano, que Deus é o Todo-Poderoso, que Deus está no controle de todas as coisas. Olha, eu vou dizer uma coisa para você: os demônios têm às vezes atitudes mais dignas do que aqueles que estão dentro da igreja. Porque tem gente que está dentro da igreja e não teme nem treme, mas está dentro da igreja. Versículo 20: queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Que a fé sem atitudes não funciona? Quer dizer, quem imagina que só abrir a boca e dizer eu creio funciona, é um insensato. Aí ele faz uma pergunta no versículo 21. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Não foi através da sua atitude que Deus disse: agora eu sei que crês em mim. Agora eu vi que você tem uma fé supimpa, Abraão. Agora eu vi que a tua fé chega ao extremo. Porque Deus pediu a Abraão o próprio filho, querido. Deus não pediu a Abraão para ele vir ao culto de terça-feira à noite, quinta-feira à noite, domingo de manhã, guardar o dia do Senhor. Ele disse: não, eu quero o teu filho. Quantos de vocês não conseguem cumprir nem o mandamento de vir ao culto? Hein? E se Deus pedisse o teu filho? Você que é pai, você que é mãe. Eu fico às vezes pensando, por isso eu entendo hoje quando é que Jesus diz: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Porque eu fico pasmo. Como é que a pessoa diz que tem fé, tem confiança em Deus, é um eleito, eu sou um predestinado, se a pessoa não tem fé nem para obedecer o mandamento de congregar? Onde está essa fé? Por isso que a igreja, hoje no mundo inteiro, é uma igreja sem brilho, diferente da igreja primitiva, diferente da igreja no seu início. É uma igreja que vive uma fé adulterada, uma fé made in Paraguai. É lamentável, mas é verdade. Aí ele diz no versículo 22, vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com as suas atitudes, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça, e foi chamado amigo de Deus. Olha, Abraão creu em Deus. Por que a Bíblia diz Abraão creu em Deus? Abraão fez corrente, Abraão fez jejum, Abraão ungiu a cabeça com óleo, Abraão andava dizendo: eu creio, eu creio muito em Deus, olha, a minha fé em Deus é tremenda. Ele andava fazendo propaganda da sua fé? Não. E por que Deus diz Abraão creu em Deus? Porque Abraão provou que ele tinha uma fé de Deus através da sua obediência, através da sua atitude. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Fé sem atitudes não vale nada, absolutamente nada, viu? De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Raabe também, não é? Ela disse: esses homens são servos do Deus Altíssimo. Eles são servos do Deus de Israel. Eu tenho que ajudar esses homens. Acolheu os espias, daqui a pouco bate a porta, diz: olha, tem um mensageiro do rei aí, uma porção de soldados. Ela abre a porta: pois não, o que é que foi? Olha, soubemos que 2 hebreus vieram à cidade e que estão hospedados na tua casa. Ela disse: não,
eles apenas pediram uma informação, mas já foram por aquela estrada ali, ó. Sigam por ela, quem sabe vocês ainda os alcançam. E tinha escondido os 2 espias debaixo de uma cama de junco. Será que nós teríamos pessoas hoje que façam isso? Que corra risco? Que coloque a sua vida em risco por amor a um eleito de Deus? Será que nós teríamos isso? Está aqui, ó. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, todos nós dizemos que cremos em Jesus, que cremos na palavra, mas não basta só dizer. Eu tenho que dizer que creio, mas ao mesmo tempo, eu tenho que provar que essa fé que eu digo ter é verdadeira com atitudes. Se não tiver atitudes, é uma fé falsa. Quer dizer, não pode também ser uma fé cega, não pode ser uma fé baseada em ensinos de demônios, em mentiras. Porque quem tem uma fé baseada no falso evangelho, nos ensinos de demônios, nas mentiras teológicas, isso só conduz ao engano. Tem que ser uma fé somente baseada na palavra de Deus. Diga, na palavra de Deus. E aí temos que fazer uma pergunta. Eu faço para mim, você faz para você. Será, Senhor, que a fé que eu digo ter é uma fé com obras? Faça essa pergunta. Pergunte. Será que a minha fé tem sido uma fé com atitudes? Ou é uma fé apenas de palavra? Será que a minha fé é toda ela fundamentada na palavra? Você tem que perguntar isso. De repente você vai ter uma surpresa. Puxa vida, eu não tenho atitude de fé, eu só digo que creio, eu só digo que acredito em Jesus, mas na verdade, nenhuma atitude que demonstre que eu tenho essa fé. No livro de Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 18, versículo 35, tem um fato aqui muito interessante que aconteceu durante o ministério terreno de Jesus. Todos acharam? Então lá vai. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, gritando, clamou, gritou. E os que iam à frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus parou, mandou que lhe trouxesse o cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou-lhe, que queres que eu te faça? Aí ele respondeu, Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Deixa eu explicar uma coisa. É claro que eu sei que talvez o que você mais queira que Deus faça não seja curar os teus olhos físicos, você tenha olhos perfeitos, não é o caso desse homem aqui. Talvez o que você mais queira seja a libertação de um vício. Talvez alguém aqui escravo de dívidas. Talvez alguém escravizado por uma doença que os remédios já não combatem. Os remédios já não fazem mais efeito. Talvez alguém ansioso por um milagre no casamento, casamento em crise, casamento esboroado, casamento ameaçando chegar ao fim. Quem sabe uma mãe aflita, um pai aflito, querendo que Deus faça um milagre na vida de um filho, talvez na vida profissional, na vida financeira, na vida sentimental, porque tudo isso, irmão, são situações que fazem com que a vida da pessoa se torne muito ruim, se torne muito sofrida. Às vezes, quando a pessoa enfrenta esse tipo de problema que eu já falei, ela começa a viver a vida à margem da própria vida. Essa que é a grande realidade. Olha o caso desse cego. Prostrado à beira do caminho, pedindo esmola. Dá para você ter ideia de como era ruim a vida deste homem aqui? Cego,
esmoléu. Todo dia alguém o levava, colocava à beira do caminho, e ele ficava com a mãozinha estendida, uma esmolinha por amor de Deus, uma esmolinha pelo amor de Deus, dependendo da boa vontade de alguém que lhe desse uma moeda. Se coloca no lugar deste homem aqui. Olha, irmãos, era um eleito de Deus, já tinha ouvido falar de Jesus, por isso que quando ele ouviu o tropel da multidão, o barulho de muita gente caminhando junto, ele disse: que se passa? Não era normal acontecer isso? O que está acontecendo? É Jesus de Nazaré que passa. A Bíblia diz que naquele tempo a fama de Jesus se espalhava por todas as cidades e aldeias. Todo mundo já tinha ouvido falar de Jesus. Mas ouvir falar de Jesus é uma coisa, ouvir falar e crer que Ele é o Deus único, todo-poderoso, é outra, é completamente diferente. Quando ele ouviu dizer que era Jesus que passava, olha como a pessoa que tem a fé de Deus, na mesma hora coloca a fé em ação. Começou a gritar: tem compaixão de mim, tem compaixão de mim. Creia nisso, irmãos. Quem tem a fé dos eleitos, nunca perde as oportunidades que Deus lhe concede. Quantas oportunidades Deus tem concedido e você tem jogado fora? Você tem desperdiçado. Há pessoas que perdem as oportunidades de Deus, não conseguem colocar a fé em ação, não conseguem tomar atitudes. Se surge uma dificuldade na vida, já desiste de ir em frente, já joga a toalha, já acha que não vai dar. Você quer ver uma coisa? Você ama essa igreja, não ama? Ama ou não ama, irmão? Você ama a verdade que essa igreja aqui prega? Você ama o pastor dessa igreja? Eu sei disso. Mas você sabia que para nós chegarmos até os dias de hoje, nós tivemos que enfrentar muitas lutas, muitas dificuldades? Você já parou para pensar que para nós chegarmos até essa data de hoje, eu tive o tempo inteiro que colocar a minha fé em ação? Já parou para pensar nisso? E começou quando Deus me tirou da seita universal. Vieram as dificuldades financeiras. Quando o Senhor deu a revelação do Evangelho da Graça de Deus, 80% do povo debandou. Ninguém queria saber de Deus soberano, ninguém queria saber de Deus todo-poderoso. O povo só queria saber de corrente, de óleo, de fogueira santa, de dinheiro para receber as bênçãos de Deus. 80% das pessoas foram embora, repudiaram este Evangelho da Graça de Deus. Olha, a luta foi extremamente dura e vai continuar sendo. Não existe vitória sem lutas. Eu tenho me esforçado o máximo para que eu seja o padrão dos fiéis. Eu tenho consciência que eu tenho que ser o padrão na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Paulo recomendou isso a Timóteo, né? Seja o padrão. Padrão em tudo. Pastor tem que ser o padrão. Senão não pode ser pastor. Mas aí tem uma coisa esquisita que eu percebo. Algumas pessoas dizem assim: puxa vida, eu amo saber que o pastor Carlos renunciou a toda a riqueza, a todo o poder, por amor a essa verdade da graça. Olha, eu fico maravilhado quando eu sei que ele arriscou tudo que ele tinha em prol do reino de Deus. Olha, esse pastor é um homem de Deus de verdade. Pastor igual a esse é difícil. Eu sei que muita gente diz isso. Mas o que eu acho esquisito é que as mesmas pessoas que dizem isso não me querem como modelo a ser seguido. Não me querem como modelo a ser seguido. Modelo de entrega, modelo de sacrifício. Você me vê faltar culto na igreja? Sou modelo ou não sou modelo? Eu tive aqui terça-feira à noite. Ah, mas o senhor é o pastor. Sou membro do corpo de Cristo como você é. Igualzinho. Igualzinho. Estou hoje aqui. Domingo vou estar. Você nunca vai me ver sem fazer um culto, se não for por um motivo absolutamente justo.
normalmente é motivo de saúde. Tem algum problema, aconteceu alguma coisa, pegou uma virose, está com febre, aí eu não faço culto. Então eu sou modelo para a igreja. Eu sou padrão para a igreja. Mas muita gente elogia, é um homem de Deus, ô pastor maravilhoso, mas não aceita ver o pastor como padrão para a sua vida. Esse é que é o grande problema. Mas olha, voltando aqui ao exemplo do cego, ele enfrenta uma multidão que mandava ele se calar. Já não bastava o cara ser cego. Imagine, o que se passa? É Jesus de Nazaré que está passando, sim, está passando da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, está perto de mim, está a 5 metros, está a 10, já está lá na frente a 50. Onde está? O que se passa? Já não basta essa dificuldade, ainda os que iam na frente da multidão, gritando, cala a tua boca, está incomodando o teu grito. E quanto mais a multidão mandava ele se calar, mais alto ele gritava. Aí é que ele gritava, aí é que ele insistia. O que é isso, irmãos? Fé em ação. Este homem sabia que o Senhor Jesus Cristo era o único que podia resolver o seu problema. Ele disse, está diante de mim o único que pode resolver a minha causa. Irmãos, espiritismo não resolve o teu problema, catolicismo também não resolve o teu problema, essas seitas de corrente, essas correntes do diabo também não vão resolver o teu problema, os santos da igreja católica não vão resolver o teu problema, Buda não pode resolver o teu problema, ninguém pode resolver o teu problema, só o Senhor Jesus pode, aleluia, só Jesus pode. Diga, só Jesus pode. Às vezes você está enfrentando lutas, vem para os cultos da igreja, se apega à palavra, ora, pede, clama, e de vez em quando aparece alguém querendo calar o teu grito, querendo sufocar a tua fé. Às vezes um marido incrédulo, às vezes uma esposa incrédula, às vezes um filho, um vizinho, um colega de trabalho, às vezes um amigo incrédulo, que vira para você e diz, para que ir para a igreja? Você está cheio de problemas, igreja não vai resolver o teu problema, pastor não vai resolver o teu problema, fique em casa, Deus está em todo lugar, para Deus te ajudar, não precisa ir à igreja. Já aconteceu isso com você? De alguém querer sufocar a tua atitude de pé? Irmãos, se esse cego aqui tivesse ficado calado, se ele tivesse se dobrado à pressão da multidão, se ele não tivesse sido perseverante, ele não teria experimentado o poder de Deus na vida dele. Ia continuar cego, ia continuar mendigo, ia continuar vivendo uma vida miserável, não teria experimentado milagre nenhum, absolutamente nenhum. Você vê que Jesus sabia que ele era cego. Claro, Jesus é Deus. Mas você já percebeu que mesmo sabendo, Jesus perguntou, que queres que eu te faça? Será que ele não sabia o que o homem queria? Sabia ou não sabia? E por que a pergunta? Que queres que eu te faça? Sabe por quê? Jesus queria que este homem aqui mostrasse a sua fé com atitudes. Quando ele gritou a primeira vez, Jesus sabia que ele estava gritando por socorro ou não sabia? E por que ele não parou logo na primeira vez? Por que ele continuou andando? Ele não sabia que a multidão estava mandando o cego se calar? Sabia ou não sabia? E por que ele permitiu? Ele disse, eu quero que ele coloque a fé em ação. Eu quero que ele demonstre de uma maneira positiva, objetiva, que ele crê que tudo é possível para Deus. E ele demonstrou. Que queres que eu te faça?
Quem tem a fé dos eleitos sabe que para Deus tudo é possível. Ele foi logo no extremo da necessidade. Ele podia ter dito: Senhor, eu quero que o Senhor mande esse povo fazer uma vaquinha. Eu sou mendigo, vivo a vida com muitas dificuldades. Para eu ter o pão nosso de cada dia, é um Deus nos acuda. Eu não tenho uma casa própria. Manda eles fazerem uma vaquinha para ver se eu compro um quartinho para eu morar. Podia ter pedido isso, não podia? Ele diz: não. Que eu possa ver. Ele estava dizendo aquilo que ninguém pode fazer, aquilo que os médicos não podem, a medicina não pode, os remédios não podem, o Senhor pode, aleluia. Olha, segura aí, vem no capítulo 1 de Lucas. No capítulo 1 de Lucas, quando o anjo apareceu a Maria, e disse que ela ia dar à luz uma criança, e ela ficou: como é que vai ser isso? Eu não tenho relação com homem algum, como é que eu vou poder ser mãe? Não é possível. Aí o anjo disse para ela, capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. O que Deus promete, Deus tem poder para fazer, meu irmão. Não há impossíveis para Deus. Então eu pergunto a você nessa noite: quais são os teus objetivos? Quais são os teus planos? Onde é que você quer chegar? Você crê que Deus tem poder para fazer isso que você está almejando? Você crê que Deus tem poder, por exemplo, pastor, o que eu quero é ver o meu casamento abençoado, minha família abençoada, eu com meu marido, com a minha esposa, com meus filhos, eu quero paz na minha casa. Pastor, o meu objetivo, pastor, é ter uma vida bem-sucedida, profissionalmente, sentimentalmente, conjugalmente, financeiramente. Mas você crê que Deus pode fazer exatamente isso que você almeja? Pastor, o meu objetivo, pastor, é ver o meu filho liberto das drogas. Eu tenho um filho que cheira cocaína, fuma maconha, está envolvido com crack, está no fundo do poço. Todo mundo já disse que vai morrer, que não tem mais solução. Mas você crê que Deus pode libertar o teu filho das drogas? Mesmo todo mundo dizendo que chegou no fundo do poço. Se você crê, Jesus disse: tudo é possível aquele que crê. Sabe o que é que Paulo disse à igreja de Éfeso? Efésios capítulo 3, versículo 20. Efésios capítulo, falei? 3:20, versículo 6. Versículo 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Vocês não estão lendo não, irmão? Eu estou lendo, hein? Eu falei Efésios, não foi? Eu estou Gálatas. Ah, meu Deus, será que são meus 57 anos? Cadê o irmão Carlos? É 57, irmão? Rapaz. Efésios 3, não, Efésios 3:20. Foi o que eu falei. Eu falei uma coisa e li outra. Pior que se encaixava certinho no assunto que eu estou, hein? Coisa, hein? Se vocês não falam, eu ia em frente. Ok, mas esse aqui é o que eu quero mostrar. Olha o que o apóstolo diz. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Quer dizer que Deus é poderoso para fazer
infinitamente mais do que tudo que você peça, do que tudo que você pensa. Se você crê dessa maneira aqui, olha, começa a colocar a tua fé em ação, meu irmão. Tu vais ver o manifestar de Deus, tu vai ver Deus fazer coisas que ninguém nunca viu fazer na tua vida em nome de Jesus. Amém? Coloca a tua fé em ação. Não falte os cultos. Não deixe de buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Não sinta vergonha desse evangelho de graça. Abraça essa verdade aqui, que Deus vai fazer infinitamente mais daquilo que você pede, daquilo que você pensa. Amém? Agora tem que colocar a fé em ação, meu querido. Se não colocar a fé em ação, não adianta. Não vai fazer nada, absolutamente nada. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Versículo 42. Voltando ao cego. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Aleluia. Olha, Deus pode fazer um milagre acontecer na tua vida, irmãos. Deus pode fazer com que você obtenha aquilo que você tanto almeja, como Ele fez com esse homem aqui. Depois que Jesus o curou, esse homem voltou a ter uma vida maravilhosa. Já não era mais aquele homem angustiado, já não era mais aquele mendigo de vida miserável. O Senhor Jesus pode fazer você voltar a sorrir, voltar a cantar, voltar a ter alegria, paz, saúde, prosperidade, ser uma pessoa bem-sucedida. Basta que você coloque a tua fé em ação. Se o cego não tivesse colocado a fé em ação, ia continuar cego e mendigo. Se você não colocar a tua fé em ação, você vai continuar com os problemas que te angustiam hoje. E sai de um, vem outro. E sai do outro e vem um. E sai de um, vem outro novamente. E a vida se torna uma angústia só. Uma tristeza só. Os problemas sempre te vencendo. Você nunca vencendo os problemas. No versículo 43. Imediatamente tornou a ver. E seguia-o glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Você vê que coisa linda isso aqui? No início, um homem prostrado à beira do caminho, um homem infeliz, um homem triste, um homem sem esperança na vida, um homem sem Deus, um homem cego, um homem mendigo. Quantos de nós chegamos na igreja assim? Sem esperança, sem vida, escravos de um vício, escravo de uma vida cheia de amargura, escravo de uma vida perversa. Aqui, ó. Mas agora, depois que ele coloca a fé em ação, tudo muda. Ele seguia-o glorificando a Deus. Seguia-o glorificando a Deus. Nós não podemos seguir glorificando a Deus somente domingo de manhã. Você que só vem à igreja domingo de manhã, toma vergonha nessa tua cara, como eu já tomei na minha. Olha, eu tomei vergonha na minha cara, porque eu também era assim. Eu só vinha fazer o culto de domingo de manhã. Domingo à noite, nem a pau. Eu ficava em casa, diante da televisão, assistindo o programa de esporte, esperando o futebol das 5. Acabava o futebol, começava a ver o Silvio Santos, Gugu, Faustão. Acabava o videotape do jogo, até 1, 2 da manhã. Mas um dia alguém falou comigo: por que você não faz os cultos da igreja domingo à noite? Eu digo: porque tem outro pastor. Eu disse: não, mas domingo é o dia do Senhor. Por que você não dá o exemplo? Por que você não guarda o dia do Senhor? Só precisou falar uma vez, não precisou falar 2. Eu entendi que Deus estava falando comigo através daquele homem. E nunca mais eu deixei de guardar o dia do Senhor. Por que muitos de vocês não guardam? Por que muitos de vocês eu procuro aqui no domingo à noite e vocês, na maior cara de pau do mundo, estão em casa? Que fé é essa? Aí na hora do sufoco, você quer que Deus estenda as mãos sobre a tua vida?
Você quer que Deus atenda a tua necessidade? Você quer que Deus faça um milagre acontecer no teu casamento, na vida de um filho, na tua saúde, na tua vida financeira, na tua vida profissional? Não, irmão, tem que seguir glorificando a Deus. Domingo de manhã, domingo à noite, segunda, terça na igreja, quarta, onde você estiver, você glorifica a Deus. Quinta noite, culto, você está na igreja glorificando a Deus. E assim vai. Quem possui realmente esta fé que é dos eleitos de Deus, glorifica a Deus todos os dias da sua vida. Não falta cultos, a não ser que seja por um motivo justo. A pessoa tem direito a tirar uma férias. Tem. Claro que tem. Você vai tirar férias, você viaja, vou tirar férias, vou ao Rio Grande do Sul. Mas nada impede que você procure uma igreja que pregue pelo menos alguma coisa que chegue perto do que você crê. Se não tem, não tem. Mas não é por isso que você vai deixar de tirar férias. Não, quando eu digo não falta culto, não falta por motivos banais. Porque coloca outra coisa no lugar de Deus. Aí não pode, querido, não pode. Amém? Então, fé é atitude, fé é ação, fé é obediência. E por isso Tiago perguntou, qual é o proveito se alguém disser que tiver fé, mas não tiver obras? Qual é o proveito se a pessoa diz que tem fé, mas não tem atitudes? Não, eu tenho muita fé. Não tem fé nem para vir aos cultos, que diabo de fé é essa? A de Deus é que não é. Tiago diz, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Pode esse tipo de fé salvá-la na hora do sufoco, na hora do aperto, na hora de uma grande luta? Não pode, não vai salvar coisa nenhuma. Vai ficar clamando e não vai ter resposta. Então, por favor, comece a tomar atitude de fé. Não fique parado à beira do caminho, irmão. Tome atitudes. Não fique aí parado, esperando um milagre acontecer. A tua fé sem obras não vale nada. A fé sem obras não faz Deus operar milagre na vida de ninguém. Absolutamente de ninguém. Amém? Amém? Gostou, né, irmão Menezes? Se você agir pela fé, olha, tenha absoluta certeza disso. Deus vai fazer coisas maravilhosas na tua vida. Maravilhosas. Agora você tem que fazer a tua parte. Porque a fé é pessoal, querido. A fé é individual. Ninguém pode agir por nós. A minha mulher não pode agir no meu lugar. Ela tem a fé dela, eu tenho a minha fé. A fé não é coletiva, a fé é individual. Eu faço a minha parte, ela faz a parte dela. Ela não pode fazer a minha parte, nem eu posso fazer a dela. Não funciona. É cada um de per si. Amém? É cada um individualmente. Então, viva a tua fé sem fingimento. Se você vivê-la sem fingimento, Deus vai pelejar por você em nome de Jesus Cristo. Você pode estar dentro de uma fornalha 7 vezes acesa. Você entra com a certeza de que o fogo não vai te causar danos algum, porque você sabe que Deus estará contigo. Se você viver uma fé fingida, não precisa nem entrar numa fornalha de fogo ardente. Sem entrar, o fogo já te lambe e já te queima. Aqueles homens que foram lançar Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro da fornalha, o que é que o texto diz? Só em se aproximar da fornalha, o fogo já os lambeu e os matou. Não precisou entrar não. Quem não tem Deus é assim. Quem não tem fé em ação é assim. Não precisa nem estar dentro da fornalha. O fogo já sai fora e lamba. Bom, para a gente terminar, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus capítulo 11, versículo 6.
Hoje eu estava conversando com um corretor de seguros de automóveis, de consórcio de automóveis. Ele veio aqui para falar com meu filho. Aí meu filho estava na rua, eu fiquei conversando um pouquinho com ele. Aí ele disse: pastor, quais são os dias de culto aqui na igreja? Aí eu disse assim: você frequenta alguma igreja? Disse, não frequento não. Isso dá uma raiva quando me pergunta isso, sabe? Porque quando pergunta dá a entender que a pessoa já é de igreja, sabe? Que pergunta para puxar assunto que não interessa. Eu não crê, mas tudo bem. Eu digo: olha, terça-feira à noite, quinta-feira à noite, domingo de manhã, domingo à noite. Isso é. Terça e quinta não dá para mim não. Eu digo: por quê? Porque eu trabalho. Eu quero acessar do trabalho. 5. Eu sou cínico quando eu quero ser cínico, viu? Eu digo: o irmão mora em Mossoró? Não, aqui em Fortaleza. Por que você achou que eu moro em Mossoró? Eu digo: não, por nada não. Eu tenho problemas mentais. Por isso que eu perguntei assim. E o cara não entendeu a minha pergunta não, a ironia que eu fiz. Mas uma pessoa incrédula é aceitável. Agora, uma pessoa que diz que crê é inaceitável. Não dá para mim. Não dá para você, vai dar para quem? Se não dá para você que diz que tem fé, vai dar para quem? Hebreus capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Olha, não tem nada que você possa fazer nesse mundo para agradar a Deus, que agrade a Deus, a não ser viver por fé. Pode fazer jejum, não agrada a Deus. Você pode andar de joelhos daqui até a tua casa, isso não agrada a Deus, pelo contrário, desagrada. Porque Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Você pode batizar em água que não agrada, você pode ler Bíblia. Não, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Sem uma fé de atitudes, é impossível Deus agir na tua vida. Você entendeu o que eu estou dizendo? Impossível. Se você não tiver uma fé genuína, se você não tiver uma fé de atitudes, Deus não pode agir na tua vida, Deus não pode agir na tua família, Deus não pode agir na tua casa, Deus não pode agir no teu casamento, Deus não pode agir na tua vida financeira, Deus não pode agir na tua vida profissional. É impossível. Quem está passando? Jesus de Nazaré que passa. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Cala a boca, ceguinho. Que grito mais chato. Está pensando que meu ouvido é o quê? Aí o cego podia ter dito: bom, fazer o quê, né? Não dá para mim. Não tenho condições, sou cego. Dei um grito, já está todo mundo mandando me calar. Não tenho condições. Não tem gente que é exatamente assim? Na primeira dificuldade, desiste. No primeiro empecilho, volta para casa. É mais fácil dizer: não dá para mim, do que dizer: dá para mim. Vou fazer. Vou agir pela fé. Foi isso que o cego fez, querido. Por isso o milagre está aqui registrado na Bíblia. Por isso os olhos dele se abriram. Por isso deixou de ser mendigo. Deixou aquela vida miserável. Se ele tivesse ficado calado, não tinha acontecido milagre nenhum. Quantos de vocês desejam um milagre na vida e o milagre nunca acontece? Você já parou para pensar nisso? Por que não acontece, pastor? Porque você fica parado. Porque você diz que tem fé, mas você não prova a sua fé com obras.
Você não toma atitudes. Você não arrisca nada. É mais fácil dizer, não dá para mim. É mais fácil dizer, eu não tenho condições. Nem eu tenho. Mas Deus nos capacita a ter condições para tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém? Sem atitude de fé, é impossível. Diga glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. A glória de Deus. Vamos ficar de pé. Fique de pé. Feche os teus olhos. Curva a tua cabeça. Eleva o teu pensamento ao alto.